Fala galera do pré-vestibular, professor Alvo com vocês de História do Brasil e da América e dando continuidade na nossa matéria, entramos hoje no módulo 9, as revoltas nativistas. As revoltas nativistas constituem o primeiro grande bloco de revoltas na história do Brasil. A história política brasileira é marcada por uma série de revoltas que a gente poderia dividi-las em épocas e em grupos, sendo as primeiras delas chamadas de revoltas nativistas. São chamadas assim nativistas porque formam já um sentimento no Brasil de pertencimento à terra, um sentimento nativo, de identificação com a terra, com a colônia, com o Brasil. A partir do final do século XVII, início do XVIII, várias regiões do Brasil possuíam já seus grupos de colonos nascidos no nosso território e que tinham interesses econômicos e sociais próprios, marcados pelas tensões e diferenças entre as diversas regiões do Brasil e da relação com a metrópole, relação esta de tensão e de conflito, relação de poder que marca as diversas formas de organização econômica e política de cada região do Brasil. Essas revoltas são principalmente 4, considerando a de 1684, Revolta dos Irmãos Beckmann, a de 1708, 1709, a Guerra dos Emboabas, a de 1710 e 11, a Guerra dos Mascates, e a Revolta de Vila Rica de 1720, ou Revolta de Filipe dos Santos, também conhecida. Elas, primeiramente, não têm grande relação entre si. São revoltas isoladas e específicas por motivos próprios, seja por altos impostos, contra altos impostos, seja por crise de abastecimento, por crise de mão de obra, por conflitos entre grupos internos na colônia. Além de não terem muita relação entre si e existirem por questões internas e tensões próprias, não se pode dar a ela grandes complexidades no aspecto filosófico, pois não há nenhum grande movimento literário e filosófico que as influencie ou que as embase. Lembrando que elas também não são tidas como separatistas, que formam outros grupos de revoltas, como a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Além das revoltas nativistas, vamos estudar mais para frente as revoltas separatistas, e outras, como as revoltas regenciais, Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada e Malês, e as grandes revoltas da República Velha, como a revolta da vacina, da chibata, o movimento de Canudos contestado, as greves e outros movimentos. Só para entender que são esses os grupos de revoltas que formam a história do Brasil. Voltando então às nativistas, que estão ali entre o final do século XVII e início do XVIII, essas revoltas, quando aparecem em exercício, geralmente são cobradas ou de forma junto, combinando, explorando principalmente os locais, os motivos, os grupos. Vamos então à primeira revolta, Revolta dos Irmãos Beckmann, que ocorreu no Maranhão. O Maranhão foi uma região que, a partir da União Ibérica, teve um grande processo de ocupação e divisão administrativa, constituindo o chamado Estado do Brasil e do Maranhão. Dividindo, o Estado do Brasil do Estado do Maranhão. Na verdade, a partir da União Ibérica foi criado o Estado do Grão-Pará e Maranhão, separado do Estado do Brasil. Com essas duas divisões administrativas, a coroa procurava, num certo sentido, explorar e administrar melhor cada região da colônia, uma vez que a partir da União Ibérica houve um grande processo de avanço para o interior do território. Então a criação de uma nova administração, como o Estado do Grão-Pará e Maranhão, obedecia a uma nova necessidade de ocupação do território e seu desenvolvimento. Diferente do Estado do Brasil, composto pelas capitanias hereditárias e pelo governo geral com sede em Salvador, o Estado do Grão-Pará e Maranhão era marcado por forte crise de mão de obra, falta de mão de obra, ao mesmo tempo por crise de abastecimento. São Luís, que tinha sido palco de tensões entre os portugueses e franceses, a partir da destruição da França equinocial por Portugal, passou a representar ali um novo centro de ocupação após a União Ibérica e principalmente de desenvolvimento da extração das drogas do sertão e o início de uma produção também ali açucareira. Os fazendeiros da região, principalmente os irmãos Tomás e Manuel Beckmann, passaram a criticar a coroa pela falta de mão de obra escrava e pela dificuldade de se obter mão de obra indígena a partir da presença da Companhia de Jesus, dos jesuítas, que evangelizavam índios na região e que proibiam a utilização da mão de obra indígena. A coroa, por influência da igreja, proibiu a escravização do indígena. Assim,
na região do Maranhão, além da falta de escravos pela dificuldade e distância da região, faltava também a possibilidade da utilização da mão de obra indígena pela proibição da coroa. A crise da mão de obra e a crise de abastecimento levou Portugal a buscar aumentar sua presença na região, tentando abastecê-la por meio da criação de companhias de comércio. Mas as companhias não conseguiam atender a demanda. A revolta dos irmãos Beckman marca uma tentativa de ataque, saque e ocupação dos barracões da companhia, de comércio, pressionando a coroa para a necessidade de maior presença na região. A coroa, no entanto, insatisfeita com o motim, com a revolta, reprimiu violentamente seus líderes, prendendo e matando os dois irmãos. Um deles será preso, o outro será morto. A revolta dos irmãos Beckman evidencia aí as dificuldades internas da colônia e suas contradições, além da forte violência do processo de dominação da metrópole sobre a colônia. Posteriormente, distante do Maranhão, na região ali de Minas Gerais, recém-descoberto o ouro, ocorreu a Guerra dos Emboabas, que foi uma guerra marcada pelos paulistas, que descobriram o ouro na região, os bandeirantes, e os emboabas, os portugueses, emboaba chamado forasteiro, que invadiam a região de Minas Gerais para extrair ouro. Como eram maioria, os portugueses, os emboabas, organizando núcleos de maior ocupação e principalmente repressão aos paulistas, acabou provocando a expulsão dos bandeirantes, que derrotados migraram para as regiões de Goiás e Mato Grosso, descobrindo ouro também nessas terras. A Guerra dos Emboabas, organizada ou caracterizada por vários centros de focos de tensões e motins, representa ali então a briga, a disputa entre grupos pelo monopólio do ouro e as tensões no processo de ocupação daquela região. Além da Guerra dos Emboabas, que terminou com a vitória dos portugueses e a expulsão dos paulistas, tivemos também a Guerra dos Mascates em Pernambuco. Pernambuco, o principal centro econômico do Brasil, da economia açucareira, ao lado do ouro no século XVIII, foi também uma região de muitos conflitos. A primeira delas, a Guerra dos Mascates. O centro político de Pernambuco era a cidade ou vila de Olinda, onde habitavam os senhores de engenho. Mas desde a crise do açúcar provocada a partir da concorrência holandesa e o fim da União Ibérica, os senhores de engenho estavam bastante endividados e bastante prejudicados pela queda dos seus lucros, endividados principalmente com os comerciantes portugueses de Recife. É lá que viviam os mascates. Mascates eram esses comerciantes portugueses que tinham monopólio do comércio no Brasil e que, no entanto, viviam agora uma ascensão econômica e queriam a independência e a autonomia de Recife, que até então pertencia a Olinda. A Guerra dos Mascates é uma guerra, então, entre os senhores de engenho de Olinda, endividados, e os comerciantes de Recife, que representavam o poder econômico. Mas o poder político estava na mão dos senhores de engenho, em que a Câmara Municipal de Olinda controlava a capitania. Recife, então, com o apoio de Portugal, consegue autonomia administrativa e é elevada à vila, obtendo maior desenvolvimento. Recife, que tinha sido bastante modernizada pelo conde, Maurício de Nassau, quando os holandeses governaram o Nordeste. Recife foi o grande centro da Nova Holanda e a partir daí as transformações que ela viveu levou a sua maior autonomia posteriormente. Lembrando que a União Ibérica teve muitas consequências no Brasil, além do avanço para o interior, os resquícios dessa presença holandesa no Nordeste deixou muitas marcas. Bom, veja só, a última das grandes revoltas nativistas foi a revolta de Filipe dos Santos ou de Vila Rica. Em 1720, Vila Rica recebia a construção de uma casa de fundição, um órgão que a coroa criou para aumentar a arrecadação de impostos e, de certa forma, combater o contrabando e a sonegação. Filipe dos Santos, descontente, e outros mineradores com a repressão da coroa e o aumento do rigor fiscal, buscaram destruir as casas de fundição, mas foram também exemplarmente e violentamente punidos pela coroa, o que representou ali o primeira grande figura pública de martírio, sofrimento, como forma de controle de uma região tão ameaçadora e de tanta importância estratégica para Portugal. Veremos depois a Inconfidência Mineira como o resultado dela levou à mesma consequência da repressão também violenta da coroa. Obrigado, meninos. Façam os exercícios das revoltas nativistas. Desculpe pelo transtorno de hoje e o que ocorreu. Logo estaremos juntos segunda que vem, na próxima aula de História do Brasil, onde entraremos em módulo 10, Mineração. Um grande abraço, beijo
e até a próxima.